Professor. Boa tarde. E aí, Sandro, como é que é a vida de ex-presidente? Você sente aliviado no começo, mas quando você vai passar a linha pequena lá embaixo, eu vejo o sofrimento dos companheiros, viu? Perdeu a mordomia da presidência. Perdi a mordomia. Mas estamos lá, firme. Mas você, olha, eu quero dar os parabéns. Você fez 2 anos inquestionável em termos de isenção, capacidade. Olha, você foi admirável ali. E eu queria que você fizesse rapidamente um balanço. Qual foi a marca que você deixou lá, entendeu? O que o famoso Sandro Bussola deixou de marca na Câmara Municipal de Bauru. E agora veio o seu Faria Neto para o lugar. Sim. Acho que foi importante, quando nós chegamos lá, havia vários processos parados, demos uma agilidade no processo. Acho que a mesa diretora que estava comigo está de parabéns, os 17 vereadores também. Foi a Câmara que mais realizou audiência pública. Todo o sistema de hidráulica da Câmara, todo o sistema de fachada, todo mudado, transformado, ar-condicionado. E os 17 vereadores foi importante, Duda. Eu pude contar com o apoio de todo mundo, inclusive do Mariano, que está aqui ao meu lado, de todos aqueles ali que vieram para contribuir de fato. Eu acho que a maior marca é mostrar para a comunidade que Câmara não funciona simplesmente na segunda-feira, mas ela tem vida orgânica de segunda a sexta, com audiência pública e com maior participação popular que foi, e o resultado foi positivo. Mas teve audiência pública, hein? Foi a Câmara que mais teve audiência pública. Eu nunca vi tanta audiência pública na Câmara. A Câmara que mais votou projeto, que mais enviou requerimento, e o saldo é positivo. Nós só temos somente 4 processos na Câmara parado de todos aqueles que estavam lá. Então acho que está todo mundo de parabéns, as comissões internas. Foi um trabalho exaustivo, mas foi positivo. Que conselho você dá para o seu sucessor, Faria Neto? Para o veterano Faria Neto? Experiente Faria Neto. O Faria, ele é experiente, e acho que o Faria é uma pessoa íntegra, uma pessoa que vai saber conduzir a Câmara nesses 2 anos com tranquilidade. Acho que a mesa diretora, o próprio Lima como vice também, o Fabiano Mariano, que tem história na cidade de Bauru também, que vai contribuir, me ajudou muito também lá. A gente vai estar para somar lá. E presidente é 90% paciência. Tranquilidade, sentar na mesa. Engolir sapos e lagartos. Engolir sapo e lagarto, e se prepara, Faria. Você vai sair careca que nem eu de lá. Fabiano, conta para os telespectadores, mas não omite nada. Vamos lá. Como é que foram as tratativas nos bastidores? Quem traiu, quem não traiu? O que aconteceu nos bastidores? Porque eu fui na posse do Faria, fazia muito tempo que eu não ia num evento político. Fui pela minha amizade com o Faria Neto, eu fui assistir a posse. E eu senti, sinceramente, um clima ruim entre alguns vereadores. O que aconteceu nos bastidores para o clima ter ficado dessa maneira? Eu acho que muita gente sonhou que seria o presidente, e claro que o presidente só podia ser um. Professor, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, né? Deixar um abraço aí a todos os funcionários aqui da BPV, que tenham um ótimo 2015, a todos aqueles que estão nos vendo também. Primeiro falar rapidamente do Sandro, professor. Eu declarei o meu voto à presidência da Câmara. Se fosse possível, votaria novamente no presidente Sandro Bussola, pela maneira como ele conduziu. Ele falou dos 17 vereadores, é verdade, mas ele teve uma maneira toda particular de tratar a situação, conduzindo de uma forma democrática, ouvindo a todos os vereadores. Isso é muito importante, deixou todo mundo à vontade, e isso não só sou eu quem falo, não. Outros já ouvi de vários vereadores dizendo a mesma coisa. Então, parabéns, Sandro, pelos seus 2 anos de mandato. E agora, companheiros de mesa diretora, ao lado do Faria, a gente espera poder conduzir e auxiliar o Faria Neto nos trabalhos, sempre contando aí com os demais pares que ali estão também de forma responsável para contribuir com a nossa cidade. Professor, nós tínhamos um grupo, né? E este grupo era formado pelo vereador Sandro, por mim, pelo Renato Purini e pelo vereador Lima Júnior. E, consequentemente, pelo vereador Fernando Mantovani também, que era comunicado de todos aquilo que acontecia através do vereador Lima Júnior. E nessas tratativas, nós sentamos junto com todo o PMDB
né, com o Renato Purini, com a vereadora Thelma, com o líder do prefeito, o vereador Marquinho, e com o próprio Faria, e ali articulamos e decidimos, né, que iríamos apoiar o vereador Faria para a presidência da Câmara Municipal. E a partir daí, nós fomos para lá praticamente definido a eleição do vereador Faria Neto. Chegando lá, e como todas as eleições, ela tem a sua peculiaridade, nessa não foi diferente. Chegando lá, nós nos deparamos com uma outra situação, no qual nós tivemos ali a candidatura do vereador Carlão, que já era colocada, a candidatura do vereador Moisés, também que já era colocada, e que se fossem os presidentes também tenho certeza que iriam realizar um ótimo trabalho à frente da Câmara Municipal, e por fim a candidatura do vereador Roque Ferreira, que também, se chegasse à presidência, tenho a certeza também que realizaria um bom trabalho. E nessas discussões todas, eu não acredito que houve nenhum tipo de traição, mas houveram várias discussões, e nessas discussões culminaram aí com a eleição do vereador Faria Neto. É claro que num primeiro momento acaba existindo algumas farpas, né, Sandra? Por conta das pessoas quererem também estar ocupando e acharem que podem realizar um bom trabalho à frente da Câmara Municipal, mas depois da eleição feita, a gente acredita que com o tempo é o senhor de tudo e a paz irá reinar na Câmara Municipal, porque, como disse no início, todos nós ali somos responsáveis, todos nós queremos o bem comum e o melhor para a nossa cidade. Ô Sandro, quanta grana você vai devolver para a Prefeitura? Nós devolvemos uma questão que foi importante também, e que esse recurso que nós enviamos foi fundamental para que o prefeito municipal pagasse os servidores agora no último dia 30. Já usou esses recursos? Já usou, né? 1.400.000. Essa Câmara devolveu nesse biênio praticamente 3 milhões dos cofres. Primeiro ano para a reforma do pronto-socorro central e agora o pagamento da folha do servidor, que não tinha recurso. Então, essa ajuda de todos os vereadores no sentido de economia, de contenção de gasto foi importante. Nós sabemos que o país atravessa uma situação difícil e nós não podemos ter ação simplesmente política, mas tem que ter uma interação financeira. O consultor, o diretor econômico da Câmara, o Alexandre, quero mandar um abraço para ele também e agradecer ele também por ter me ajudado ali. Foi fundamental nessa economia, nesse todo o trabalho que foi realizado ali também. Ô Mariano, você acha que o relacionamento com o Rodrigo vai ser bom? Porque a coisa, embora o Faria é do PMDB, o Purininho é do PMDB, mas a gente sente que nas entrelinhas existe uma certa mágoa do Rodrigo pelo comportamento do Rodrigo nas eleições, que permaneceu neutro, realmente não ajudou, não sei se ele tinha que se envolver ou não, mas o pessoal do PMDB acha que sim, a Estela também acha que sim, do PT, no fim, o Rodrigo foi o grande perdedor nessas eleições e ficou neutro, Ou vencedor, né, professor? Minha opinião é vencedor. Se a gente vê depende do lado que a gente, claro, que a gente aprecia esta situação. Mas dizem que você também ficou magoado com o Rodrigo. Não, também. Professor, eu não tinha nenhum compromisso com o Rodrigo, a não ser o de ajudá-lo caso eleito fosse, né? De contribuir com a nossa cidade e ajudar o prefeito Rodrigo. Fora isso, não havia nenhum compromisso da parte dele comigo, nesse sentido, então não havia porquê. E mesmo porque eu também acabei não explorando a imagem do Rodrigo, não pedi para ele gravar nada para mim, ele também não ofereceu e nós ficamos de uma certa maneira distantes, né, na minha candidatura agora para deputado. Mas isso são águas passadas, foi uma experiência muito positiva para mim e acredito que abriu novos horizontes. Em relação à situação dos vereadores, da situação da Câmara Municipal com o prefeito, eu vou falar aqui que o atual presidente Faria disse, né, que a Câmara vai ser uma Câmara independente, uma Câmara que irá tratar, aprovar os projetos necessários para a cidade, como foi feito neste biênio, sem atrapalhar o Executivo, mas debatendo sim as coisas importantes da nossa cidade, debatendo aquilo que a gente acredita que possa ter alguma coisa de errado, nós iremos debater sim. Fora isso, vai ser uma relação harmônica, como sempre foi. O que você acha, Sandro? Dá para ter um relacionamento
ideal com o Sim, prefeito, a distância? O que você acha? Acho que é importante, a Câmara tem o seu amadurecimento e a sua independência também. A Câmara colocou a mão em muito vespeiro nesses últimos 2 anos. E o que foi importante para a cidade, nós votamos. Altos debates, sessões que demoraram mais de 10 horas para terminar. Projetos que eram importantes para a cidade, como foi o PAC Asfalto, a Câmara teve a sensibilidade de aprovar. E teve momentos críticos também, que nós achamos que a questão de várias questões que envolvem a cidade, e a Câmara também se posicionamento contrário em alguma situação. Mas é uma Câmara que vai dialogar, vai conversar. O Faria tem um papel importante, fundamental. O Faria já tem um mandato de vereador de independência também em relação a isso, e agora como presidente vai ser a mesma questão, mas vai ser uma Câmara harmoniosa assim, de sentar e conversar e debater aquilo que é bom para a cidade. É claro que é um novo momento, né, professor? É um biênio diferente, é o segundo biênio, é o biênio que nós entraremos num processo eleitoral, já entramos num pré-processo eleitoral, e é claro que terá uma peculiaridade diferente. Mas acredito também nisso que o Sandro disse, nessa nossa independência, mas trabalhando também de forma harmoniosa. Não, já que vocês falaram no processo eleitoral, respondam rapidamente. Qual o futuro político dos dois nas próximas eleições? Você responde primeiro, Mariana, e daí conforme for, eu já viro vice seu, ou você vira vice meu. Olha, eu acho que o serviço do Sandro Bussola nesse momento seria uma boa situação, né? O PDT está procurando seu espaço, né, Sandro? Professor, o que eu pretendo de fato é continuar exercendo o meu mandato, como sempre faço, com muito trabalho, com muita transparência, com muita responsabilidade, estando do lado do prefeito, sim, mas acima de tudo ao lado da população, cobrando quando acho que deve cobrar, fiscalizando sempre os atos do Executivo. 2016 vem, aí eu sou presidente do PDT aqui em Bauru, nós estamos trabalhando já na nossa composição da futura chapa de vereadores, nós precisamos já começar a discutir isso, e o PDT já tem feito isso, eu tenho feito alguns contatos, outros militantes também têm assim têm feito, e no momento mais adequado, mais para o fim deste ano, começo do ano que vem, nós iremos ver as amarrações, as articulações que serão feitas. Ser candidato a vereador, né? Olha, nesse primeiro momento sim, professor, é continuar com o meu mandato e depois... Mas se o povo e o cavalinho passar se o povo errado... pedir também... Tudo depende do momento, né, professor? O senhor colocou muito bem. Tudo depende do momento. Nesse primeiro momento é continuar o meu trabalho de forma responsável e transparente. E o Sandro, que foi a revelação política do ano passado, o que dos últimos 2 anos aí? Vai pôr o nome para ser candidato a prefeito, a deputado? Eu tenho que cumprir meu mandato ainda, tenho um compromisso. Primeiro mandato, compromisso com a sociedade. O PT tem que se reunir e tem se reunido. Nós temos quadro importante em Bauru, o Roque, a própria Estela, o Cláudio, que é presidente do partido, o ex-vereador Batata também, que tem história na cidade. É preciso sentar, conversar, avaliar todo o cenário nacional, a resposta que foi dada para o PT nas urnas. Nós temos que sentar, avaliar, não praticar o autoflagelo e sair com o objetivo. O PT tem ainda e deve lançar candidatura própria. Então é uma questão que tem que ser conversada e discutida, e a pretensão minha é de continuar como vereador fazendo o trabalho. O PT Bauru, para você telespectador entender, é bem um exemplo do PT nacional. O PT são várias ideologias agrupadas num movimento trabalhista que deu certo, que começou e que tem um fenômeno de voto que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O PT, 90% é o Lula. E lamentavelmente, e tem gente muito boa no PT, mas lamentavelmente, para atender a essa divergência de facções ideológicas, permitiu um montão de coisa, senão também não governava. E acho até que a Dilma está seguindo um outro rumo, vai começar a levar tiro do PT, e na minha ótica, tiro do próprio Lula. Eu enxergo divergências entre o Lula e a Dilma daqui para frente, se a Dilma realmente cumprir aquilo que ela falava antes do dia da posse, depois que ela ganhou. Então eu acho difícil. Se você conseguir isso, aqui Bauru está cansado de saber que a Estela e o Batata eram uma cabeça e o Roque era outra cabeça.
o Claudinho é outra cabeça, entendeu? Até pelas diferenças ideológicas que o PT tem no país inteiro. Mas o PT, Duda, professor, ele tem uma diferença, porque quando fecha a questão, tem que estar unido. Tem que estar unido. E o instrumento maior para isso porque ele tem compromisso com o poder. Mas será que em Bauru vocês conseguem isso? Porque lá eles conseguiram unir por quê? O PT fez um projeto de poder. Agora eu vou dividir isso por você, isso por você, isso por você. E o Lula foi extremamente generoso com todo mundo, né, Batata? Sim, sim. Nós temos uma responsabilidade. O PT, desde 2008, faz parte do governo, vai continuar sendo parte do governo. Eu defendo uma política de aliança, uma candidatura própria, desde que ela venha acompanhada de uma política de aliança. Se não tiver uma política de aliança, eu acho que fica muito difícil o PT sair da candidatura própria. Então nós temos que não simplesmente ter discurso, mas ser prático naquilo que nós queremos. Se nós estamos governando a cidade, se a cidade está indo bem, é porque existe uma política de aliança, de respeito com outros partidos, como o PDT, como o Mariano que está aqui do meu lado. Você faria uma aliança, o Roque saindo candidato a prefeito? É que o Roque não defende política de aliança, mas se ele defender a política de aliança, não tem problema. Eu fiz campanha para o Roque já duas vezes. A Estela saindo candidata a prefeito? Desde que ache uma política, desde que tenha uma política de aliança, não tem problema de nome. Eu acho que o Roque não estaria no palanque da Estela, nem a Estela do Roque. Entendeu? Você é mais conciliador, o Claudinho é um menino conciliador também, entendeu? Mas o PT tem muita gente conciliador. Com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui que foguete para responder, hein? Luiz Carlos da Bela Vista. Vamos lá. Olha o que ele fala. Ontem eu estava assistindo o Roda Viva à noite. O entrevistado, que é Relações Internacionais dos Estados Unidos, disse: o Brasil caminha rápido para o socialismo bolivariano. Eu acho isso também. E vocês? Duda, veja bem, eu acho que foi dada uma resposta a nível federal para o governo federal. Eu acho que a política tem que ser mudada, tem que ter mais diálogo com a sociedade, com vários setores da sociedade. Nós sabemos que o mercado perdeu muito esse ano, nós estávamos falando agora há pouco até mesmo do comércio aqui na cidade de Bauru, que teve uma queda acho que de 10% ou 7%, não me lembro. Então é uma questão que tem que ser discutida. Eu acho que o PT tem a responsabilidade... O Brasil parar de se alinhar com esses países pobres aí, né? Sim, mas nós temos um resgate histórico também, nós temos que ter um fortalecimento também da América Latina. Então são questões, são bandeiras, são ideologias que a gente respeita. O PT tem essa ação, tem essa ideologia, nasceu nessa luta de classe, de interação juntamente com a América Latina forte. Mas o país, o próprio governo Lula, o governo Dilma não está simplesmente vinculado simplesmente essa região, mas tem conversado, tem debatido, tem exportado, tem resgatado uma história com a África também. Então, eu acho que é uma questão de relação, não acredito que vai chegar a esse ponto, não. Professor, é uma situação em que, como o próprio Sandro Mas coloca... o Lula, a Dilma falou em modificar o comportamento, o Lula já está fazendo reunião com a CUT, com os sindicatos, já falando que o Exército quer voltar. O Lula falou um monte de besteira essa semana, hein? Essas questões do PT é difícil da gente falar, mas como é um cenário nacional, o que a gente enxerga é mais ou menos isso. As respostas, os resultados das eleições, professor, ela mostra que o povo brasileiro ele está querendo algo diferente daquilo que foi proposto aí ao longo desses anos, né? Nós ganhamos a eleição, nós apoiávamos, nosso partido apoiava a candidatura da Dilma, mas o resultado muito próximo mostrou que é preciso mudança. Eu acredito que essas mudanças, com a coalizão entre os partidos, possa vir a acontecer aí. É claro que vai ter que cortar na pele, vai sangrar dentro do próprio partido, mas acredito que seja para um Brasil melhor. Esse assunto, nós ficava aqui 3 dias conversando isso, então vamos... Não pergunta mais essas coisas difíceis para nós, não, hein? A Neuza do Centro, vamos lá, a Neuza falou: fiquei triste com a saída do presidente da Câmara, o Sandro, com tantos outros para ficarem no lugar dele. Por que ser o Faria Neto? Precisa ser alguém do mesmo perfil. Deixa eu falar, né, Fernando? Eu queria cumprimentar a Neuza e falar também que apoio ela, concordo com ela em relação ao Sandro, mas o Faria tem uma história também.
Faria é um político que trabalhou sempre junto com a comunidade, muito próximo da comunidade, e aí agora tem essa oportunidade de liderar o Legislativo bauruense. Eu acredito que foi uma boa escolha feita pela Câmara Municipal. Rápido, sabe? Eu agradeço pelas palavras. Pode ter a mesma intenção que foi colocada por Mariano. Eu acho que o Faria, ele é democrático, tem história e vai dar continuidade a um bom trabalho também. O Faria é um menino de direito. Pode até não ter, não sei, o Sandro realmente foi um grande presidente na Câmara, mas eu acredito no Faria. Agora, experiência não falta. Agora, o clima dividido que ficou na Câmara, o Faria é o cara ideal para juntar os pedaços e unificar outra vez. Porque o Faria é um menino correto, honesto, de história limpa e tem tudo para ser um presidente respeitável na Câmara. Se vai ter o talento do Sandro, ou de outros anteriores, do Purininho quando foi prefeito, presidente, não sei. Mas é o menino correto. Pode acreditar nisso, viu, filha? O doutor Natanael faz outra pergunta difícil aqui. Esse povo tá fogo aqui, viu? Ele fala assim, para vocês, Mariano. Vereador, o novo presidente da Câmara, o Faria Neto, e você como primeiro secretário, vocês estão mantidos lá na Câmara através de uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral, sendo que o Tribunal Regional Eleitoral cassou a diplomação de vocês. O mérito dessa liminar será julgado e torço para que vocês obtenham vitória. Mas e se der o contrário? Vocês levaram isso em consideração quando assumiram esses cargos? Natanael, obrigado pela torcida, pela confiança no nosso trabalho. É isso que você relatou, é uma verdade. Nós já discutimos esse assunto por várias vezes. Eu acredito que tenha sido uma injustiça muito grande o que aconteceu com nós. E o nosso caso está, sim, lá em Brasília. Nós estamos sob efeito de uma liminar dada pelo ministro do TSE, Dr. Gilmar Mendes, ratificada agora pelo ministro Dias Toffoli. E nós acreditamos que a justiça será feita e nós iremos continuar aí a exercer o nosso mandato com muita dignidade e responsabilidade. É nisso que a gente acredita e por isso que isso nem foi levado em consideração por a gente acreditar na manutenção dos nossos postos. Tanto eu, quanto o vereador Faria Neto, quanto o vereador Mantovani. E de antemão aqui eu quero agradecer também mais uma vez, no momento em que nós passamos por essa situação, o presidente da Casa, o vereador Sandro Bussoli, assim como outros vereadores, o Renato Purini, Lima Júnior, nos deram uma força muito grande naquele momento e nós aqui publicamente quero destacar essa situação. O Alan do Geisel pergunta para o Sandro. Sandro, você esteve como presidente da Câmara por 2 anos. Nós temos cobrado do Poder Executivo, Legislativo, a iluminação do Bosque do Geisel, sendo que já faz aproximadamente 15 anos que não tem iluminação. Já até houve caso de morte. Você como liderança aqui no Geisel, por que você até hoje não trabalhou em prol do bairro por uma melhoria? E um abraço para o Duda e os vereadores. Alan bateu no gogó, hein? Não, o Alan, quero agradecer ele, porque o Alan é uma pessoa histórica, já foi presidente da Associação de Moradores do Geisel. Alan, nós fizemos pelo Geisel, sim. Todo o recap foi realizado através de requerimento desse vereador. A questão de toda a sinalização também. Já tenho vários pedidos solicitados justamente para a troca dessa iluminação. Uma verba federal está sendo destinada também para a reforma ali da questão do bosque, dos campos de futebol ali. O Mariano também conhece essa realidade, que já esteve lá também acompanhando. E a CPFL é uma luta. Agora querendo trazer a responsabilidade de toda a iluminação para o município não está preparado para receber. Então é uma coisa que atinge todo mundo. Né? O que eles ganham de dinheiro e fazer isso? O que as empresas estão sofrendo na cidade de Bauru em função da CPFL. Então são coisas que têm que ser combatidas. Esse vereador tem se posicionado na tribuna em relação a isso e nós vamos continuar lutando. Eu tenho a convicção que nós vamos alcançar a vitória em relação à questão da iluminação. E você está trabalhando para o Geisel? Com certeza, com certeza. O Geisel votou bastante de você, hein? Votou, nasci lá, cresci lá naquela cidade, no bairro lá, na cidade de Geisel, A gente respeita, tem vários amigos ali e agradeço a Deus
por toda a população daquela região. Quem é maior, o Gás ou o Meridote? Meridote é maior. Meridote diz que tem 40 mil habitantes, né? No Meridote. É o maior que tem. Que é uma cidade, hein? É uma cidade. Se dividir, o Meridota tem vida própria e se mantém. Totalmente. Se mantém. Eu quero aqui falar em relação e ratificar também o que o Sandro disse. A gente acompanha ali a luta do Sandro pelo gás, não só pelo gás, mas por toda a cidade. E quero aqui destacar a luta dele para a conquista aí da pavimentação, da melhoria do bosque. Nós estivemos juntos, inclusive, no bosque lá, verificando algumas situações. Então, o Sandro é um batalhador, sim. O Pedro Valentim, professor Duda e vereadores. O Ministério das Cidades, ao suspender por 90 dias a obrigatoriedade do extintor ABC nos automóveis em circulação no país, deixou de agir de forma irracional. Embora em vários países o extintor nos carros não seja obrigatório, nada contra a iniciativa de se exigir seu uso aqui no Brasil. No tanto, é quase que impossível apagar o incêndio no carro com extintor pequeno, e muitos motoristas não sabem operá-los. E por acaso as autoescolas, no momento em que tira a carta de habilitação, treina os motoristas. Por acaso eles treinam os motoristas? Veja só que incoerência. Continua a pergunta do Pedro, mas está um pouco... Eu acho certinho, né, Pedro? Não tem nem sentido. Agora, a lei é de 2004, que ia entrar em vigor em 2015. Você vê como ninguém fiscaliza nada nesse país, né? Quer dizer, e não tem extintor no mercado. Vai tomar banho, é brincadeira. Não encontra, né? Os carros novos já saíram, vergonha, né, professor? Nós temos que... Os carros novos já saíram, claro. Né? Os carros desde 2010, se eu não me engano. Estão saindo de 2010. Já saíram, é isso. Mas carro agora... de 2010 para frente já estão com os extintores. Agora não ter no mercado isso daí eu lembro daquela maletinha de primeiro socorro. Exatamente, muito bem lembrado. Daqui a pouquinho vai ter que ter cortador de unha no carro. Mas para com essa besteira, viu? O custo do Brasil aumentando em tudo quanto é sentido, né? Não tem cabimento. Você vê, está aumentando impostos, aumentou gasolina, aumentou eletricidade, já começa desemprego. Hoje eu não sei o que falou aí, outra que pediram aí também, que saiu na TV Prevê, eu já esqueci. Mas é brincadeira. Aumentou as horas para você tirar carta. Tirar carta. Vai ficar mais caro. Como isso fosse resolver a situação, esse né? No Brasil é inacreditável, Pode, tudo. Entendeu, né? É só isso. Mas, Pedro, você está certinho, é isso mesmo. Mas pelo menos o ministro foi coerente. Dá mais 90 dias. E, claro, logicamente, se o mercado não botar a quantidade suficiente, tem que dar mais 90. Aí nós vamos até 2018, 2019. Vai dando os 90 dias de 90 dias. É um verdadeiro absurdo. Tem hora que... O Luiz Cláudio da Vila Falcão agora. Senhores vereadores, ontem em entrevista com o secretário Sidney, fiz uma alerta para a passagem de ligação da rua Tirintã com a Avenida Comendador. A tubulação estava assoreada de tanta areia. Para minha surpresa, hoje no Jornal da Cidade, uma matéria sobre o alagamento do local. Ou o governo ou uma secretaria do Estado teria que autorizar a drenagem dos rios em Bauru. Quando morrer uma pessoa, aí algo será feito. Depois não adianta mandar pêsames para a família. Concordo com o Luiz Cláudio. O Sidney, mas que não deu tempo também. Ele anotou aqui, viu? Que ele ia mandar ver aquilo lá. O problema ali da Benevenuto Tirintã, professor, que liga ali na Comendador, que passa por ali o córrego Água da Forquilha, que está no nível do asfalto. O que é preciso ser feito de forma urgente, urgentíssima? Não é de hoje que isso está cobrado. Vários vereadores, eu me recordo do vereador Segala, para o senhor ter uma ideia, cobrando esta situação. Tá? Me recordo disso. E até hoje não foi feito. O nível do leito do córrego da Água da Forquilha está no nível do asfalto. Qualquer chuvisqueiro que dá, alaga aquela região. Então não é possível mais ficarmos dessa maneira. Tem que ser feito sim, espero que o Sidney, que é um secretário muito competente e ativo e atuante, possa resolver essa situação. Não só de lá, ele anotou no cadernetinha dele aqui. Mas como do Ribeirão Bauru. Porque o trabalho que foi feito na Alfredo Maia, de drenagem, continua sendo, a Alfredo Maia continua alagando. É claro que a água
se dissipa mais rápido, porque foi feita uma drenagem. Mas por que alaga rápido também? Porque o Ribeirão Bauru também está assoreado. Precisa ser feita essa drenagem de forma urgente. Acredito que agora isto possa acontecer no início do ano aqui em Bauru. Foi bom você falar no Dr. Segala, porque outro dia eu estava entrevistando o Pegoraro aqui, da Senag, e veio uma pergunta sem nome aqui, e nós achamos que era o Dr. Segala. Mas era o Dr. Caran que tinha mandado a pergunta, que é um intelectual do nível do Segala, e na hora o Pegoraro achou, eu acho que é o do Segala que está mandando essa pergunta. Mas era o Dr. Caran, e inclusive, Caran, já mandei agendar você, que eu estou com saudades de você, né? São dois juristas de primeira linha, tanto Segala quanto Caran. O Reginaldo está aqui, o Reginaldo pergunta. Vereador Fabiano Mariano, há um tempo atrás, tive a curiosidade de saber quanto custa um vereador e seus assessores para os cofres da cidade. Liguei na Câmara e fui encaminhado ao seu gabinete. Perguntei para a sua assessora, qual é o salário do vereador e de cada um de seus assessores? E sua funcionária, imaginando-se numa empresa comum na cidade, pediu para que eu procurasse o departamento pessoal da Câmara. Para mim, isso é uma tremenda falta de respeito contribuinte. O senhor poderia esclarecer qual é o seu salário e de cada um dos seus assessores? Claro, sem dúvida. Mesmo porque, Natanael? Não, Reginaldo. Reginaldo é engenheiro. Mesmo porque, Reginaldo, eu quero te pedir desculpa, né, se você acha que houve uma falta de respeito. O site da Câmara Municipal tem lá todos os proventos de vereadores, de funcionários comissionados, dos funcionários concursados da Câmara Municipal. Então, isso não é segredo para ninguém. Acredito que foi apenas uma maneira dela querer falar para você, olha, fala lá que eles vão te passar essa informação. Quanto você ganha por mês? O salário bruto do vereador está R$ 7.800. R$ 7.800. E o salário da assessoria, acho que na casa de R$ 3.500. Quantos assessores tem? São dois assessores. Dois assessores. Vale lembrar, professor, que parece que quando a gente fala dessa questão, é sempre uma questão delicada de ser tratada, mas eu não tenho problema nenhum de falar dessa situação, mesmo porque hoje, praticamente, tenho me dedicado exclusivamente ao meu mandato. Verdade. Sabe? Então, quando a gente se dedica, a gente abdica de outras atividades profissionais para se dedicar ao mandato e trabalhar em prol da comunidade. Agora vem uma pergunta para o Sandro aqui. Sandro Raeder que mandou. Sandro, por que você não implantou o PCCs da Câmara, assim como aconteceu no DAI, na FUNPREV e na Endurbe, PCCS? Sim, quando nós chegamos na Câmara Municipal, nós encontramos uma situação que não havia abono e não havia incorporado isso ao salário. Nós fizemos um trabalho de incorporação, nós fizemos o reajuste acima da inflação para todos os servidores e deixamos encaminhado um estudo para que seja feito a questão do plano de cargo e salário que será executado. O período desse vereador de presidente é curto, é de 2 anos, isso tem que ser feito um estudo com calma, com tranquilidade, porque são várias pessoas envolvidas, a Câmara Municipal tem mais de 100 funcionários, então fazendo com cautela, com debate, mas isso vai acontecer, vai ser realizado. Voltando um pouco na questão que o Mariano colocou, nós implantamos um sistema novo agora de interleges na Câmara Municipal, onde todo mundo tem acesso a todos os projetos de lei, salário, quanto ganha o vereador, o salário, o nome de assessor. O presidente ganha mais quando é presidente? Não ganha mais, nós não temos pagamento de hora extra também, nós não temos FGTS, nós não temos 13º, nós não temos férias. Ao contrário, é bom falar isso, Sim. É bom que o Sandro fale isso, porque a gente se depara a todo momento, professor, com as pessoas falando, né? Às vezes em tom de brincadeira, mas às vezes em tom mesmo de provocativo. Já recebeu o 13º, 14º, 15º. Então é bom colocar que na Câmara Municipal de Bauru nós temos os proventos durante os 12 meses do ano, ponto. Engenheiro Eduardo Gomes. Prezado Duda, bom dia. Os vereadores afirmam que nossa Câmara Municipal continuará com uma atuação independente e autônoma. Entretanto, esta
fala soa um tanto incoerente quando verificarmos que a grande maioria dos nossos edis tem inúmeros apadrinhados em diversos órgãos da cidade. Vide exemplos do DAI. Eu vou responder uma coisa para você. O Faria Neto não tem nenhum, tem? O Faria Neto, não sei. A não ser que ele mentiu para mim. Para mim ele fala que... Eu não tenho, não sei se o Sandro tem. Sandro, que não. Quero que... Você tem, Sandro? Não. Você tem? Eu não tenho. Então, não é todo mundo. O senhor acredita numa isenção desse quadro? Como entender essa incoerência? É um absurdo. Mas eu sei de 3, 4 vereadores, que eu não vou falar o nome, e olha, às vezes até vereador que nem aparece na mídia, que sabe trabalhar por baixo do pano e tem é verdade o que você está falando. Mas o Faria, historicamente, Faria foi líder do Tugangerame, presidente do partido que elegeu Tuga, e não tinha um cargo com Tugangerame. Tinha um cargo. E nunca pediu. Esse lado do Faria eu conheço bem. Agora, se ele vai ser brilhante ou não brilhante, vamos esperar para ver, né? Mas a política do Faria faz as coisas bem diferentes. Nesse ponto, ele merece um voto de confiança, viu, Eduardo? Você também não tem ninguém. Não tem ninguém, professor. Eu lembro de uma entrevista aqui, professor, que foi colocado o nome do Elson Reis. E aqui eu queria... O Elson foi uma indicação que eu levei para o prefeito, sim, lá atrás, mas a pedido dos funcionários, dos servidores da Secretaria da Cultura. E acredito que o Elson venha desempenhando, desde então, um grande trabalho à frente da Secretaria da Cultura. Mas não é apadrinhado político, foi uma solicitação dos servidores da Secretaria da Cultura naquele momento. E a promotoria fez mandar embora um montão de gente que era apadrinhado político aí, principalmente na Indurb, né? Teve vários cortes, e dizer também que o Partido dos Trabalhadores tem secretarias no governo, tanto da Agricultura como na Secretaria da CEMEL, e alguns órgãos que são indicações partidárias, que isso acontece, é natural daqueles que almejam e chegam no poder. E o partido tem representatividade, tem cargos, e a gente respeita que é um Estado democrático de direito. Eu vou pedir uma boquinha pro Faria, eu sou amigo do Faria, quem sabe ele dá um cargo oculto para mim lá. O professor é tão amigo do Faria que foi na posse dele, né? Ao longo desses quase 6 anos de mandato, nunca tinha visto o professor na Câmara lá. Faria tá prestigiado, hein, Baixinho? A última vez que eu fui na prefeitura, na Câmara eu fui na posse do Tidei. Quando o Tidei foi homenageado na Câmara, lembra? Foi homenageado. Inclusive o Tidei foi extremamente indelicado, chegou 1h30 atrasado. A Câmara estava dando o título de cidadão para ele, não foi título de cidadão? Eu não recordo. E uma vez eu fui, na época do Iso Filho, eu quero distância de político partidário. Amigo, né? Eu optei para ser empresário. Lá atrás eu tive 1000 chances de ser político, não quis. Eu fui na época do ISO, eu recebi uma delegação dos Estados Unidos que vieram jogar com o Prevê aqui, e o ISO foi extremamente amável, recebeu os atletas no gabinete dele, entendeu? Então, claro que eu tinha que ir. Sim. Eu nunca fui na prefeitura, em Tugangerame, em Nilson Costa, em Tidei de Lima, e ninguém. E não tenho que ir mesmo fazer o quê lá? Eu não sou dono de empreiteira. Se eu fosse, eu ia ser o maior ladrão da paróquia, não é isso, né? Então, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Trabalhar, eu tenho que sentar lá na minha sala, ficar atendendo meus alunos, meus pais de aluno, irmão de aluno. Tem que, se eu souber que o Faria tem um cargo, eu viro inimigo dele aqui. Porque ele jurou para mim. Outro dia eu descobri o salário do advogado da Câmara. Ganha mal o advogado, hein? O consultor jurídico? O consultor jurídico. Quanto é? Menos de 6 conto. É baixo. Não consegui nego bom para fazer isso daí. Até próprio secretário. Hoje o Rodrigo tem dificuldade de colocar quadros técnicos em função do cargo de deve salário. dar um trabalho desgraçado ser consultor jurídico. Não é fácil. Isso não é é fácil. E você coloca um salário... Na prefeitura ganha mal também assim, o consultor jurídico? Não, é o secretário, né? Salário de Mas secretário. lá na prefeitura parece que eles têm uma participação. Não tem não, né? Tem. Na Câmara não. Na Câmara não. Na Câmara não. Não é, Porque quando a gente fala de um salário de 6, 7, 8 mil reais, isso aí é bruto.
Quando vai no líquido, cai para 5 e pouco. E não sei 27,5 de imposto de renda. Imposto de renda você não Mas acha você para pegar profissional. um jurista bom aí, botar lá por 5, 6 contos em período de Difícil. que fica, é duro você achar Sim, um cara de... Né? difícil. Eu acho que... Bom, você viu que o povo fez umas perguntas meio braba aqui hoje, Isso aí. hein? É bom, começo de ano, né? É bom, Começo de ano é bom pra para aquecer. sacudir. Sandro, mais alguma coisa? Não quero agradecer, Duda, a tudo que a TV Prevê acompanhou, todos os nossos trabalhos, a você, ao Samuel, a toda a sua equipe também, nessa cobertura de 2 anos lá das sessões da Câmara, esse espaço democrático que proporcionou vários debates aqui, e dizer que o meu mandato de vereador continua. Eu estou à disposição da TV Prevê e de você que nos assiste, de toda a comunidade de Bauru. Você foi um ótimo presidente. Obrigado. Sinceramente. Obrigado. Eu só não dou 10 pra você, porque eu nunca dei 10 Não, como não pode dar professora. 10. Dou 9, vai. Bom, Entendeu? excelente. Mas você foi aberto, foi inteligente. E foi uma surpresa. Quando você ganhou, eu falei, "Ih, Sandro, Mas era o mais experiente que tinha lá, professor? É. De todos nós que estávamos lá. Quantos anos de Câmara junto com com batata. batata. Né? 18 anos. Ah lá. E você? Ô, professor, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. O senhor sempre convida, a gente sempre vem com enorme satisfação, porque é um momento importante da gente dialogar com toda a população de uma forma direta, responder as perguntas mais espinhosas, mas a gente não foge a essa responsabilidade. E é isso que a gente pretende continuar fazendo ao longo desses 2 próximos anos de mandato, trabalhar com muita seriedade, responsabilidade e transparência. A porta do nosso gabinete continua aberta a toda a população, as visitas nos bairros também, né? E a gente espera aí e deseja um ótimo 2015 a toda a população bauruense. A gente sabe que vai ser um ano sofrido, mas a gente sabe também da garra do nosso povo. Então, um ótimo 2015 a todos, os funcionários aqui da TV Prevê também, que sempre são muito gentis com a gente quando a gente vem até esse local. Obrigado, Maria. Professor, muito obrigado. Sandro. Até mais, obrigado. Olha, a política está cheia de malandro, mas está cheia de gente direita. Eu falo sempre assim, e eu criei meus filhos assim, para cada pessoa desonesta que você achar, você vai achar 2 honestas. E política também, mesma coisa. Desonesto tem tudo quanto é atividade, né? Agora, está cheio, e tem político que está aí preocupado, tem, mas a maioria é que um desonesto ocupa o espaço de 10 honestos, viu? Dá a impressão que essa é uma laranja podre que vai contaminando. E o país precisa de criatividade e trabalho agora. Ficar só criticando também não leva a nada. Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar. O custo do Brasil está aumentando. O custo do Brasil já é um dos mais caros do mundo e eu sinto que o custo do Brasil está aumentando. É hora de tomar medidas de economia, medidas empresariais, ver o custo até da família, ver o custo de casa, fazer as contas direitinho, porque vem um ano difícil. Mas nós, brasileiros, somos especialistas como viver na beira do abismo. Nós estamos aí e não caímos de jeito nenhum. Nós vamos ficar na beira do abismo e não caímos. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.